fala conosco nesta manhã pela Tua palavra também. Enche-nos, Senhor, da Tua presença, enche-nos do conhecimento de Ti, mas principalmente, Senhor, de uma unção que nos leva à obediência da Tua palavra. Entregamos tudo o que somos, que temos nas Tuas mãos, e pedimos que o Senhor faça em nós tanto o Teu querer quanto o Teu efetuar, e tudo para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo pela Tua palavra e convence-me a andar segundo os Teus princípios, em nome de Jesus. Amém. Quero hoje ministrar a sua vida através de um exemplo de homens ou de um povo que entendeu o significado de determinadas coisas ao longo da sua vida, e ao entender o significado destas coisas, eles não apenas absorveram para eles alguns princípios, não apenas absorveram para a sua geração ou aqueles que estavam com eles este princípio, mas eles também conseguiram transmitir isso para as gerações futuras. Eles conseguiram estabelecer estes valores, estas regras, estes princípios ou estas leis às suas gerações futuras, o que lhes trouxeram ou que fez com que viesse sobre as suas gerações futuras uma bênção que antes eles não podiam ter, ou que eles não eram suscetíveis, ou seja, eles não podiam alcançá-la. É tão tremendo o exemplo destes homens e destas mulheres. É claro que a Bíblia enfatiza muito a vida do homem, por isso eu vou falar homem aqui. Como a vida destes homens se tornaram até mesmo um exemplo de fidelidade para com Deus, a ponto de Deus usar a vida deles para trazer julgamento e juízo ao seu próprio povo. Um povo que não era o povo de Deus. Você sabe que no Antigo Testamento, quando se fala sobre o povo de Deus, estava isso específico e exclusivo a uma nação, Israel. E eu estou aqui a falar de um povo que não era nascido dos lombos de Abraão, da onde surge o povo de Israel, mas que ao longo da sua caminhada conheceram Israel e decidiram caminhar com Israel e praticar, talvez não tudo, nós não sabemos muito sobre eles, mas o que nós sabemos dá para já usar para exemplo a nós outros, de como nós também podemos, sem ser Israel, alcançarmos as promessas e as bênçãos de Deus para nós e para as nossas gerações futuras, filhos, netos, bisnetos e tudo mais. Amém ou não amém? Então eu quero hoje ler com você o texto de Jeremias, capítulo 35. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir para me acompanhar, mas nós temos aqui também na nossa televisão, no nosso projetor, aqui os versículos passando, ao qual você pode ler, tá? E nos acompanhar. Eu quero aqui começar lendo, ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu já vou mostrar a promessa, já vou começar a mostrar o efeito, o que é que Deus garantiu para eles. Mas aí depois o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui tipo Hollywood hoje. Sabe aquele negócio que o filme começa pelo fim? Quem já viu o filme assim? Eu vou começar assim. Vamos começar no fim, tá? No fim daquilo que a Bíblia relata sobre eles. Mas aí depois nós vamos voltando para entender quem eles eram e como é que eles chegaram lá. Tá? Acho que isso dá um impacto gostoso para as nossas vidas, porque quando a gente já sabe qual é o fim, a gente luta mais no meio, a gente luta mais no princípio, porque a gente já sabe qual é o fim. Tá? E eu espero que isso aconteça com você hoje aqui. Então eu quero ler, em primeiro lugar aqui no capítulo 35 de Jeremias, eu quero ler os dois últimos versículos, versículo 18 e 19. Tá? Vem aqui Deus usando o profeta Jeremias para falar com este povo, que são conhecidos como os recabitas. Minha pergunta é: tem recabitas aqui?
Será que existem recabitas aqui no nosso meio? Nós vamos descobrir hoje se há recabitas aqui no nosso meio, ou homens e mulheres a exemplo dos recabitas. Amém? Aleluia. Diz aqui o versículo 18 e 19 que eu pedi, não 17 e 18. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, ou seja, ele disse isso à casa dos recabitas. Ou seja, quando fala casa, a palavra casa na Bíblia fala de gerações, filhos, não só uma habitação. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha que tremendo, Deus de Israel trazendo uma palavra para um povo que não é Israel. Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Essa expressão assista diante de mim, põe só os dois versículos ali, os 18 e 19. Essa expressão assistir diante do Senhor é alguém que vai poder agora estar na presença de Deus e servindo na presença de Deus como praticamente um sacerdote, dando assistência ao Senhor. Olha que tremendo. O que eu quero te mostrar aqui, irmãos? Os recabitas não eram sacerdotes, eles não eram de linhagem levítica, na verdade eles nem israelitas eles eram. O que é tremendo aqui que nós vemos, irmãos, é que este povo alcançou uma promessa. Esse povo alcançou uma abertura do próprio Deus a eles, às suas gerações, ao seu povo e aos seus filhos, a partir dali, ao qual eles não tinham mais. Eles nunca tiveram, na verdade, não tinham mais, nunca tiveram. Muitos de nós, irmãos, hoje é claro que é diferente. Hoje todos nós temos direito às promessas do Senhor em Cristo Jesus. Irmãos, nós todos podemos alcançar determinados níveis e patamares em Cristo Jesus, independente da nossa linhagem, independente da nossa nacionalidade. A própria palavra de Deus já afirma que nós somos reis e sacerdotes. Amém? É tão tremendo, irmãos, mas nessa época não era assim. Nessa época não era qualquer um que teria este privilégio. Presta atenção, quero usar essa palavra para você entender. Privilégio de assistir diante do Senhor na sua própria casa. Isso era tarefa para um povo exclusivo. Isso era tarefa para uma determinada tribo. E nem todos de Israel podiam fazer isso. Quanto mais se não fosse Israel. Amém, não? Você está me entendendo? Eu quero te mostrar aqui que há determinadas ações da palavra de Deus que vão abrir, irmãos, aquilo que eu poderia chamar aqui de uma brecha na lei. Vão abrir determinadas portas de bênçãos para a nossa vida e também para a nossa família e também para os nossos descendentes. Há coisas que se hoje você fizer, há coisas que hoje, se você entender, você vai abrir uma porta de bênção para toda a sua casa e para todos os seus descendentes, coisa que nunca na vida a tua família teve. Faz aí um pouquinho uma retrospectiva daquilo que foi a sua família. Muitas vezes o que é que eles viveram? Muitas pessoas chegam hoje, e nós sabemos isso por fazer tanto atendimento. Eu quero declarar aqui para você, se você ainda não marcou o seu atendimento, se você ainda não passou pelas ministrações, faz isso, é bom para você. É importante para você, porque nós vamos tratar exatamente com o quê? Com aquilo que você ainda não alcançou e nem muitas vezes a tua família alcançou, para que você abra uma porta de bênção, para que a partir de agora você entre por ela e viva as bênçãos do Senhor. Para que você possa ver toda a sua casa e toda a sua família, assistindo, diante do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Nunca tive convertido na minha família, pastor. Eu sou o primeiro a me converter. Você aqui está me dizendo, sabe o quê? Você foi aquele que abriu a porta para que um novo tempo começasse.
começasse, não só na tua casa, na tua família, mas em toda a tua parentela e a partir daí para todos os teus descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. e tal. Você, a sua decisão de aceitar Jesus, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, fazer dele o teu único Senhor e teu Salvador, você, através dessa decisão, abriu uma porta de bênção. E aquilo que a tua família nunca teve, aquilo que a tua família nunca experimentou, aquilo que a tua família nunca viveu, por não ter tido um encontro com Jesus Cristo, vai começar a acontecer. Por causa da tua decisão. Assim como aconteceu com este povo, assim como aconteceu com estes homens. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, pastor, quando eu olho para o histórico da minha família, eu só vejo desgraça. As pessoas morrem cedo demais. Ah, pastor, o historial de divórcios, meus pais se separaram, meus avós se separaram, meus bisavós se separaram, meus irmãos estão todos separados. E a minha família está sendo destruída. E aí eu te falo, você hoje vai entender algo. Você pode abrir uma porta de bênção para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela e para os teus descendentes. E a partir desse momento já não vai mais haver separação na tua família. Os teus filhos vão casar e vão viver felizes para sempre. E não vai ser conto de fadas. Está percebendo? Gerações abençoadas vão começar a brotar através da tua decisão hoje. Gerações abençoadas vão começar a viver o melhor de Deus, coisa que a tua família nunca viu nem experimentou, nunca pôde presenciar. Mas por causa de você, por causa da porta que você abre hoje, em nome de Jesus, você vai ver uma mudança. Aí você fala assim, mas eu também vou ver isso. Eu vou te dizer algo, vou ser sincero com você. Se você for fiel a Deus em relação a isso que você vai entender hoje, ser rápido. A questão aqui é ser rápido. Quanto mais rápido você for, mais você desfruta daquilo que eu estou falando hoje aqui. De ver essa porta aberta, entrar por ela e já começar a desfrutar dela. O problema é que muita gente demora. Muita gente toma uma decisão. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Mas não me peça mais nada, pastor. Porque esse passo que eu estou dando já é grande demais. E aí ela fica, aceita Jesus. Consegui, dei um passo. Aleluia! Foi a melhor decisão que você tomou na tua vida até hoje. A verdade é a melhor decisão que um homem e uma mulher pode tomar na sua vida, em toda a sua existência, é entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, fazer dele o Senhor e o seu Salvador. Amém? Mas foi uma decisão muitas vezes que ela tomou receosamente. E isso faz com que ela tome essa decisão e pare aí. Fique estagnado. Passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, a gente pergunta, e aí, cresceu? Não, acho que eu vou ser igual o presbítero Alexandre? Imagina. O cara toca, o cara prega, o cara canta, o cara ministra, o cara dá aula, o cara... Imagina, pastor. Uma benção, senhor, nem sabia que você fazia tanta coisa assim. Né? Imagina. Pastor, eu venho domingo de manhã, isso se não tiver almoço de família, porque se tiver almoço de família não dá para vir. Vou indo. Aí passa um tempo, ela fala, não, vou me entregar mais um pouco. Porque ela fala, Jesus é o meu Senhor, mas quem manda aqui sou eu. Muita gente faz Jesus o seu Senhor, mas quem manda continua sendo ela. Eu nunca vi um senhorio desse tipo, mas pronto. A gente insiste em ser assim e a gente vai atrasando, sabe o que? Os benefícios dessa decisão na nossa própria. Aceita Jesus e se entrega mesmo a Ele. Se entrega verdadeiramente a Ele, que eu quero que você entenda, irmãos, Jesus nunca na vida vai te atraiçoar, nunca Ele vai te decepcionar, nunca Ele vai deixar você num estado em que você vai ficar frustrado. Os homens te frustram, a religião te frustra. Irmãos, muitas coisas na vida trazem frustração ao ser humano, mas Jesus nunca vai fazer isso com você. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e Deus é amor. Ele te ama infinitamente mais do que você pode pedir, pensar, imaginar que alguém te ama. Irmãos, Deus é amor a ponto de se entregar a si mesmo por amor de você. Sabia disso? Um dia eu vou pregar isso aqui para você, por isso vem mesmo aos domingos, você vai entender o quanto Deus te ama no sentido de dar a sua vida por você. Semana passada também ouvimos isso aqui. Ouve lá em www.caep.pt, a ministração do presbítero Alexandre aqui sobre o amor de Deus, é tremendo.
Para você já começar a ter uma noção deste atributo de Deus, que Deus é amor e Ele te amou até o fim. Amém ou amém? Mas, o que eu quero te mostrar aqui? Que as minhas decisões fazem eu desfrutar mais ou menos daquilo que Deus tem para nós. Pelas portas que eu, as minhas decisões. A gente tem a mania de culpabilizar Deus. A gente tem a mania de ficar dizendo que Deus é responsável pelas atrocidades. O ser humano é assim. Quando a coisa aconteceu e foi boa, glória seja a mim, louvado seja eu, porque eu fui inteligente, eu tive força, eu fui esperto, eu consegui, eu alcancei. Eu sou bom pra caramba. Esse é o ser humano. Mas quando vem a desgraça, Deus não olhou para mim. Deus, na verdade, onde é que estava Deus? Você está entendendo como é que é o ser humano? Mas a gente está falando dos que não vieram hoje, amém? Só os que não vieram hoje. Os que estão aqui não são assim. Você está entendendo como é que é o ser humano? Mas eu quero que você entenda, a Bíblia deixa muito bem claro que nós vamos comer do fruto das nossas ações. A Bíblia deixa bem claro que o que nós estamos a semear hoje, através de palavras, atitudes, decisões, é o que nós vamos nos alimentar amanhã. Por isso, se você hoje começar a tomar decisões, ou seja, aceitei Jesus, entrei pela porta, Ele mesmo avisou, Ele falou, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem, vida em abundância. Irmãos, quando a gente entra pela porta, que é Jesus, que é a porta de bênção, ali então a gente começa a tomar decisões rápidas. Quanto mais rápido eu tomar as minhas decisões, em obedecer, em seguir, em servir, em fazer o resultado, irmãos, é que eu começo a desfrutar muito mais rápido das promessas do Senhor. Por isso, seja rápido. Dá um chapalhão em alguém aí e fala assim, para de dormir, seja rápido. Não só seja rápido. Isso tudo eu entrei nesse contexto para dizer para você que muitas pessoas me questionam, pastor, mas eu já vou viver isso. Depende da tua agilidade. Depende muito da tua agilidade. Mas eu conheço famílias, e posso falar até pela minha própria família, que pelo fator de demorar em tomar decisões, acertadas, eles retardaram processos na sua vida. Eu falo isso, por exemplo, dos meus pais, falo isso, por exemplo, dos meus avós. E o resultado foi que muito daquilo que Deus promete, eles só conseguiram ver acontecer. Eles estão vivos ainda, graças a Deus, meus pais. Tá? Os avós já não. Mas meus pais já conseguem ver os filhos numa postura e numa posição diferente. Melhor ainda, eles conseguem ver os seus netos. Eu penso que são 11 atualmente. Já todos numa dupla bênção. Então eu pretendo que, outro dia eu falei isso aqui, mas eu vou, só porque temos aqui bastante gente nova, eu vou voltar a falar um pouquinho da minha família. Quando eu vejo, por exemplo, os meus primos, os filhos dos meus primos, drogas, casamentos desfeitos, desgraças, morte prematura, doenças, e eu olho, meu Deus do céu, né? E aí, pronto. A gente pensa muitas vezes que minha família foi morar em São Paulo, e esses aí estão tudo lá no sul, num lugar chamado Restinga, um bairro estranho. E a gente pensa assim, pau, né? Se calhar foi porque nós nos mudamos de lugar. Eu falo, não, porque o nosso Deus, Ele nos abençoa em qualquer lugar. Eu hoje vejo primos meus, por exemplo, que eu conheci, estavam envolvidos nas drogas e nas porcariadas todas que haviam, porque os seus pais demoraram tanto para aceitar Jesus, coisa de quase 20 anos depois que os meus pais aceitaram Jesus. Aí eu olho para esse primo hoje, um deles é pastor, e ele fala comigo assim, ele é mais velho que eu, agora nós podemos falar a mesma linguagem. Pena eu ter demorado tanto para entender isso. Foi pena ter, hoje eu vejo ele casado, com filhos, uma família constituída, mas aí nós vemos no seu próprio aspecto físico, muitas vezes, as marcas do sofrimento. Comparado a mim, parece um garotão de 22 anos. A gente vê as marcas. O que é que aconteceu? Qual foi a diferença? Primeiro aspecto, aceitar Jesus. Demoraram para entrar na porta. Demoraram para abrir a porta. Segundo aspecto, eles ouviram
falar de Jesus, muitos deles até aceitaram Jesus com os meus pais, mas continuaram na mesma como uma lesma. Aceitaram Jesus, mas continuaram na vida que tinham. Resultado, não desfrutaram dos benefícios que poderiam desfrutar ao longo da sua caminhada cristã. Dentro da igreja, mas parecendo o crente Raimundo, não é? Vai na igreja, outro no mundo. Vai na igreja, outro no mundo. Está percebendo? E levaram a sua vida assim. Minha família foi diferente. Nós, quando aceitamos Jesus, nós fomos para lá. E encaramos tudo, irmãos. A gente avançou, por isso eu olho e vejo, há uma grande diferença. Nossa família ela acaba por ser um referencial, tanto para o lado paterno quanto para o lado materno. Para qualquer um dos dois lados, eles olham para a nossa família, para os meus pais, os 4 filhos dele, e agora os netos, e veem um referencial tremendo de Deus. Eles próprios falam sobre isso e se arrependem de não ter dado ouvidos antes a nós. Está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Então veja bem, muitas vezes por causa da nossa lerdeza, tá vendo? A gente demora para decidir, a gente demora para querer se entregar, a gente demora para fazer o que tem que fazer. Por causa da nossa lerdeza, nós próprios, apesar de termos entrado pela porta de bênção que foi aberta, não desfrutamos dela. Por quê? Lerdeza? E então vamos ver isso acontecendo muitas vezes na vida dos nossos filhos. Isto é, se nós também formos inteligentes a ponto de passar para eles o recado, transmitir a mensagem, transmitir os valores, transmitir, irmãos, os ideais, as leis, os princípios. E isso foi o que os pais dos recabitas fizeram. Olha que tremendo, irmãos. Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab. Não está escrito Jesus. Não está escrito Jesus, não está escrito Deus, não está escrito Jeová, não está escrito o Deus de Israel, não tem, olha só, eles foram obedientes aos mandamentos de Jonadab, que era o quê? Que era o quê? Fala com convicção, me ajuda a pregar, mas por favor, fala comigo assim, vosso Pai. Fala mais forte para a pessoa do lado acordar, vosso Pai. Que mandamentos eles obedeceram? Os mandamentos de Jonadab, pai deles. Quando eu li isso, eu falei assim, mas peraí, que coisa maluca é essa? Os caras não dizem aqui que eles obedeceram às leis de Deus, eles obedeceram os mandamentos de Jonadab, que era pai deles. E por causa disso, porque eles obedeceram os mandamentos do pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou, o Senhor então abriu uma porta para os recabitas. Vocês a partir de agora vão descer aqui um varão que vai assistir diante de mim. Ou seja, a partir de agora, não só vocês serão exemplo de bênção aqui em Israel, mas os vossos filhos também serão. Quando alguém vê um recabita entrando para servir diante do Senhor, para assistir diante do Senhor, vão perguntar, mas esse não é judeu? Esse não faz parte aí dos levitas? Quem é esse recabita? Olha, esse cara ele recebeu uma promessa. Na verdade não foi nem ele, foi os pais deles que receberam uma promessa. Simplesmente porque eles obedeceram os mandamentos, as ordenanças que vieram através do seu pai. Fala a pessoa que está do seu lado. Tem gente que não gosta de ter pai. Tem gente que não gosta de ter pai. Quando eu li isso, eu fiquei, irmãos, maravilhado, porque aqui começa a mostrar o princípio de paternidade também. Coisa que Deus está revelando nesses últimos anos, a importância de você entender que você precisa de ter pais espirituais. Muitos não querem hoje um pai espiritual. Sabe por quê? Porque os seus pais biológicos, irmãos, os frustrados, decepcionaram, ou estiveram ausentes, ou tiveram problemas. E eles então, quando ouvem a palavra pai, dói. Pai, não quero. Pai, não, para que pai? Sempre me virei sozinho. Sempre fiz tudo sozinho. Minha vida foi eu e Deus. Para que eu preciso de pai? Outros já tiveram pais tão bons que já não querem outro. É verdade, tem outros, a gente só fala dos pais ruinzinhos, né? Mas deixa eu te falar, teve gente que teve pais tão bons. Meu pai foi um exemplo, porque ele não consegue, irmãos, nem reconhecer Deus como pai. Ele coloca o pai terreno dele maior e melhor que o pai, do que Deus pai. A gente assim, aí ele fala, pai, não, peraí, ô pastor,
Vejo aí muitas vezes, né, a presbítera Tânia falando pai. Eu vejo aí muitas vezes algumas pessoas na igreja te chamando de pai. Eu já tenho pai, pastor, eu já tenho, não preciso de outro pai. E meu pai é uma bênção, pastor. O senhor fica no chinelo aí, ó. Se eu colocar o senhor e meu pai na balança, o senhor ganha por causa da gordura. De resto. Mas eu vou bater esse recorde. Pastor, não dá, meu pai já morreu, já não resta nada. Você está me entendendo? Não é só o aspecto negativo dos pais, é o aspecto positivo. Nós precisamos de pais biológicos que sejam reflexos de Deus, mas nós também precisamos de pais espirituais que vão nos ensinar princípios espirituais e vão nos mostrar a realidade espiritual de Deus também. Eu louvo a Deus, irmãos, quando nós podemos ser as duas coisas. Como no meu caso, na vida da Giovana. Amém? Mas nem todo mundo pode ter esse privilégio. Por isso, se você tem um pai biológico que vai ser bênção na sua vida, que é bênção na sua vida, mas você também vai ter um pai que é espiritual, que vai te ajudar a crescer em Deus. Não tem problema de me chamar de pai, mesmo que você tenha o dobro da minha idade. Porque eu vou te chamar sempre de filho. Não importa as tuas cãs, para mim eu vou sempre, porque para mim, irmãos, é alguém que Deus nos deu para cuidar espiritualmente. Amém ou amém? Eu amo cada um dos filhos que Deus nos tem dado aqui. Os que já estão, os que virão. Amém? Aqueles que Deus vai dar. Amo a cada um de vocês em nome de Jesus. Tá bom? Amém ou amém? Glória a Deus por isso. Então veja bem. Se os pais não souberem transmitir também a mensagem, o recado, a ideia para os filhos, é claro que o pai pode abrir a porta, entrar por ela, mas depois vem o filho e estraga tudo. Você está me entendendo? Por isso que a Bíblia nos incentiva a ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não se desviem desse caminho. E a Bíblia ainda nos dá a instrução de como que nós devemos ensinar. Diz que nós devemos ensinar, né? Assentado, andando, em casa, na rua, colocar na fronte, na testa, na palma da mão. Você está percebendo? Ou seja, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, ensina os teus filhos as minhas leis, os meus mandamentos, a minha palavra, os meus princípios. Porque quando você abre essa porta de bênção, para preservar essa porta de bênção, eu tenho que fazer discípulos. E os primeiros discípulos que eu tenho que fazer são os da minha casa, os meus filhos, os meus netos. Isso é uma coisa, irmãos, que se eu começar a vacilar com as minhas filhas, meus pais já começam. Então, Jean, o que está acontecendo? A Giovana é distraída. Eu falo, mas pai, nasceu assim. Não interessa. Dá uma chacoalhada ali para ver se o parafuso ajusta. Você está percebendo? Eu vejo muitas vezes, né, a importância que eles dão. Graças a Deus as minhas meninas não dão tanto trabalho, mas muitas vezes eu vejo, né, a importância com os meus irmãos, né, com as minhas irmãs. Olha, os meninos, porque está longe, aqui ela vê. As meninas envolvidas, servindo, mas lá fora ela não vê. Como é que está? Estão indo na igreja, estão ensinando, estão discipulando. Ela vê os pais muitas vezes falhando, os avós já então ministrar, cuidar, para preservar essa porta de bênção e essa promessa adquirida sempre na família. Sempre. Fala uma pessoa estacionada, você está entendendo isso, pastor, hoje? Você tem uma responsabilidade tremenda. Mas o meu foco aqui não é falar ainda dos nossos filhos, apesar de eu estar dando aqui exemplo, porque tem que começar com alguém. É você quem vai abrir a porta de bênção. Dá um chacoalhão em alguém aí e fala assim: é você que vai abrir a porta de bênção. Fala com mais convicção, que você ficou prestando atenção na câmera. Fala aí: é você que vai abrir a porta de bênção. Tem que começar a abrir a porta. Tem que começar assumindo o compromisso. Tem que começar entendendo algo poderoso de Deus, que é esta cadeia de informação que não pode acabar, não pode terminar. Independente de quem vem te propor algo contrário àquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. O contexto dessa história é tremendo. Agora pode colocar desde o versículo 1 para nós.
E nós vamos ver aqui algo poderoso. O profeta Jeremias, chama os recabitas para fazerem algo. Jeremias, a partir 35, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. Olha só o que Deus está falando. Jeremias, profeta do Senhor, vai lá no meio dos recabitas, chama eles todos. Fala para eles assim: olha, Deus mandou chamar vocês para irem lá na casa do Senhor, numa das suas câmaras. Venham comigo. E eles chegaram lá. E aí então Deus fala: Jeremias, oferece vinho para eles. Versículo 3: então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos. Veja bem, aqui não foi um ou dois, não, irmãos. Todos os seus filhos e toda a casa dos recabitas. Irmão, não está falando que foi lá um grupinho elitizado. Todos. Foi todo mundo. Tem recabita aqui no nosso meio? Vamos lá, o profeta Jeremias está chamando para entrarem lá numa das câmaras da casa do Senhor. E foram todos. Isso significa o quê? Que Deus estava pondo a prova, não era um ali. Não era só um membro da família. Não era só o mais experimentado. Deus chamou todos. Podia estar lá o mais jovem que fosse. É recabita? Vem. Deus está chamando. Jeremias, profeta do Senhor, está falando: Deus quer vocês lá. E foram todos. Versículo 4: e os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, ao qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Por que a Bíblia dá tanta informação assim do lugar específico? Para mostrar para nós que eles não tinham o direito de estar lá. Eles pegaram uma câmara emprestada, porque eles mesmos não podiam estar lá. Mas Deus falou: pega eles, leva eles para uma das câmaras. Aí diz: olha, escolhemos essa daqui, que fica nesse determinado lugar. E levou todo mundo para lá. Isso deveria ser um auditório. Está vendo? Uma dessas câmaras. E eles entraram lá, se sentaram. Versículo 5 diz: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Nada de extraordinário. Irmãos, presta atenção, eu não vou pregar aqui contra vinho, é isso? Está percebendo? Olha que interessante. Ele vem, prepara a mesa, enche as taças de vinho, coloca os copos na frente de todos os recabitas e fala para eles assim: ó, bebam. Que é tremendo é que nós vemos no versículo 6: eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de não bebermos vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem de edificarmos casa para a nossa habitação, nem de possuirmos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, quando subia Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra esta terra, dissemos: vinde, vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim habitamos em Jerusalém. Para aí um pouquinho. Eles até, se calhar, quando eu leio esses últimos dois versículos aqui, o
finalzinho, eles tentando justificar por que eles estavam em Jerusalém, por que eles estavam a morar ali. Era até uma forma do tipo, epa, os caras vão querer pegar a gente, porque a gente nem devia estar por aqui. Mas por causa do exército da Babilônia, da Síria que está vindo e quer arrebentar com Judá, a gente resolveu, pá, vamos para lá. Onde é que eles moravam? Em tendas. Vamos se esconder lá em Jerusalém, por quê? Você vai entender o porquê. Você fala, vamos lá para dentro de Jerusalém, vamos lá para os seus muros, vamos ficar lá. Por que será que eles fizeram isso? E aí então eles estavam ali pensando, epa, o profeta, Deus mostrou que a gente está aqui, se calhar a gente nem devia estar aqui, e agora Deus mostrou para Jeremias, e estão tramados. E não era isso. Olha que tremendo. Jeremias é um profeta de Deus, irmãos. Jeremias recebe uma direção de Deus, chama eles, põe eles lá na minha casa, numa das câmaras, coloca na mesa para eles vinho, e fala para eles, bebe. Tem crente, irmãos, que hoje, quando vê o profeta, é um profeta xerecanta balabaias, que veio do Decomaná e não sei das quantas. E o profeta vem e fala, eis que o Senhor diz. E o cara treme tudo. Deixa eu te mostrar aqui um pouco aqui, irmãos. Quem era Jonadab? Quem era Jonadab? Eu falei assim, eu vou ter que descobrir quem é esse cara, mano. Eu preciso saber quem é Jonadab, porque o cara conseguiu um feito tremendo. Tem aí o PowerPoint, põe lá para nós. Você, para entender o que estava se passando aqui, eu tenho que te mostrar esse contexto histórico, irmãos. Eu se calhar não vou terminar essa mensagem hoje, porque você já está com fome. Põe aí o PowerPoint para mim. Mas eu preciso te mostrar quem é esse tal de Jonadab. Por que eles decidiram essas coisas? Por que eles até agora estavam obedecendo a este homem? E até recusaram fazer o que o profeta estava dizendo para eles fazer. Agora o pessoal do xerecanta, que corre atrás da profecia, da profetada, agora eu estou travado. Porque tem gente que anda assim, né? O que o profeta está dizendo? Vou fazer. Aí não deu certo, tem que pegar um profeta melhor e maior aqui. Não, esse aqui é que é bom, né? E os caras aqui, irmão, Jeremias, falou, olha, bebam aí o vinho. Não. Sabe por quê? Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, falou que não é para a gente fazer isso. Ui! Profeta, se é profeta do século XXI, já treme todo, né? Mas como? É isso que o Senhor nos diz, xerecando, irmão. Não, já começa, já perde o rebolado. A gente vai começar a entender que a importância de paternidade, irmãos, que não é qualquer profeta que vai te levar aí pela língua, não. Não é qualquer coisa que vai aparecendo por aí, que parece ser melhor, que parece ser mais gostoso, que parece ser mais agradável. Pode ter cara, figura de homem de Deus, mas não interessa o que é que Deus está falando através do nosso Pai para fazer. Porque tem gente que não quer dar ouvido para o Pai, mas quer dar ouvido para o profeta. Aí depois quebra a cara, para onde que ele vai chorar? O profeta já foi embora. E o Pai é que tem que curar as feridas. E o Pai é que tem que tratar dos problemas. Hoje o crente que não quer ter pai, ele está suscetível, irmãos, a ser levado por toda e qualquer situação. Você está me entendendo aqui? Por que nós não estamos a bater nessa tecla de paternidade com você, para você encarar isso logo na sua vida, é para você não sofrer. Claro, não vai arrumar qualquer pai por aí. Porque quando começa a se ministrar isso, eu vi até colegas meus, pastores, falando, precisa arrumar um pai, precisa arrumar um pai. Esse galera jogou um monte de nome lá no saco, sacou, é esse o meu pai. E teve um aí, uns dias atrás, que eu tive vontade de falar com ele. Eu falei, meu, você está trocando de pai igual você troca de camisa, cara. Que eu, em menos de 6 meses, ele já trocou de pai 3 vezes. E o pior é que ele não tem vergonha na cara e publica ainda nas redes sociais. Esse é meu pai. Aí passa mais 2 meses, esse é meu pai. Esse é meu pai. Não tem identidade nenhuma, irmão. Você está percebendo? Você está percebendo o que eu estou querendo te dizer aqui? Ó? Chegou na hora de você entender quem é teu pai. Amém ou não amém? Você não entende o que eu estou falando aqui, vai procurar uma salinha de distância. Amém? Consegue enxergar ali? Nem eu. Mas cadê a luzinha aí? Quem tinha uma luzinha? Era o William, né? Cadê a luzinha, William?
não trouxe hoje, ele só traz em reunião importante. Né? Veja bem, irmãos, eu vou tentar aqui te mostrar. Nós estamos falando, tá, dos recabitas na altura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias está aqui, ó, nessa direção. Tá? O texto que nós estamos lendo está aqui, ó, nessa direção aqui, ó, tá? Jeremias profetizou de 626 a 586 antes de Cristo. Ok? Sabe quando é que nós vamos ouvir falar a respeito desse homem chamado Jonadab? Aqui, ó, nos tempos de Jeú, do rei Jeú, onde está ali escrito Elias. Elias é ordenado por Deus a ungir Jeú como rei de Judá. Certo? É quando a gente vai ouvir falar de novo de Jonadab, filho de Recabe. Certo? E o que é? Eu não vou, para não demorar, eu não vou ler o texto. Tá, mas eu vou te dar aqui o texto, só para você ler em casa, para você ver como é tremendo isso que nós estamos vendo aqui. Lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 a 28, não precisa colocar o texto. Nós vamos encontrar Jeú, depois de ser ungido pelo profeta Elias. Está percebendo aqui? Vamos lá. Vamos calcular aqui anos, alguns anos. Jeremias, vamos colocar ali, ano mais ou menos, ano 600 antes de Cristo. O Jonadab, 860. Nós estamos falando de uma diferença de 250 anos. Eles estão falando algo que o seu pai, Jonadab, 250 anos antes falou. Você está entendendo? Nosso pai Jonadab, 250 anos, Silvia, manteve. Deixa eu falar uma coisa, 250 anos, hoje quem há 250 anos você pode lembrar da sua família? Era quem? Bisavô, tataravô, quem que era? Qual era o nome dele? Qual era o nome do seu tataravô? Qual era o nome do seu bisavô? A Fátima sabe todos. Não sei, filho de não sei. Eu sei, por exemplo, que meu bisavô por pai de mãe era índio, mas não sei o nome dele. Também somos parentes, calhar, tudo não sei. Agora, olha só. Jeremias naquela mesa leva um não, com N maiúsculo. Não vamos beber vinho, porque o nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, sabia até o nome do pai do cara, nos deu uma ordem, um mandamento. Presta atenção, aquilo preservou até os dias desses caras aqui. O que a sua família te deixou de legado, de herança, de mandamentos e leis e ordenanças para você cumprir? Se calhar muitos dos teus antepassados lá atrás passaram pelos grandes avivamentos da história, aceitaram Jesus, abriram a porta de bênção, e por isso que você está aqui hoje. Mas isso passou, se esqueceu, não ficou no conhecimento. A mensagem não avançou. Presta atenção, você aceitou Jesus, aleluia! Você não pode descansar enquanto não vê os teus filhos e os teus netos na mesma unção. Detalhe, tem que passar a visão, tem que passar o recado, tem que estabelecer as regras, as leis. Está entendendo? Aí eu fui para lá, irmãos, e descobri Jonadab, olha lá. Ele viveu no tempo de Elias, no tempo em que Elias ungiu Jeú e falou para Jeú o seguinte: é o seguinte, Jeú, você vai cortar a cabeça de Jezabel. Aí todo mundo já começa a ficar, Jezabel é isso, cortar a cabeça dela. Jeú fala, é para cortar a cabeça de Jezabel, é para exterminar com a casa de Acabe, porque não era para ter mais descendente, porque Deus mandou, porque esse homem fez tudo que era do piorio para afrontar Deus. E falou mais ainda, é para acabar com o culto. Na verdade Deus não falou, mas ele por iniciativa própria fez. Acabar com o culto de Baal aqui em Jerusalém. Jeú então vai lá, mata Jezabel. Primeiro passo, cortou a cabeça de Jezabel. Segundo passo, encontrou os familiares de Acabe, filhos, netos e tudo mais, cortou a cabeça deles todos. Aí então ele está no meio do caminho indo para Jerusalém para acabar e extirpar com o culto a Baal.
ele encontra no meio do caminho, sabe quem? Jonadab. E ele vem assim, e vê Jonadab e ele fala assim: você vem, teu coração é reto como o meu, o teu coração é puro como o meu, o que está no teu coração é o mesmo que está no meu. O que é que estava no coração de Jeú? Eu vou arrebentar com esse Baal, seus servidores, seus sacerdotes, eu vou cumprir a palavra de Deus, eu vou entrar pela obediência. Deus falou, eu vou cumprir, obediência pura e total. E ele pergunta para Jonadab: o teu coração é como o meu? Jonadab fala: é. Ele estende a mão e fala: então sopra o carro. Jonadab subiu, obediente a Jeú, subiu no carro, falou que o coração era igual, foi até Jerusalém. É tão tremendo esse texto que Jeú usou de uma astúcia. Ele fala assim: todo mundo que é sacerdote de Baal, vem para o templo agora, vamos sacrificar. Olha lá os todos, vamos sacrificar Baal. Ah, tá vendo? Mataram Jezabel, viu? Botaram o cabo para correr, já morreu também, mas o culto vai continuar, vai nada. Jeú colocou os sacerdotes todos e falou assim: ó, vamos sacrificando aí pro Baalzinho aí. Enquanto isso, estava todo mundo trancado lá no templo servindo. Ele pergunta para o chefe, fala assim: ó, tem alguém lá dentro que é sacerdote do Senhor e não de Baal? O cara fala: não, só tem de Baal. Então pronto, pode matar o resto. Acabou ali o culto de Baal. Sabe quem estava junto com ele? Jonadab. Jonadab estava ao seu lado, acompanhando ele nesse processo todo e entendendo que não se pode ter dois senhores. Ou você serve a Deus e ama a Deus e segue a Deus e extirpa com todo e qualquer tipo de adoração, idolatria a outros deuses e outros senhores, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Jonadab viu isso. Jonadab, se calhar, viu ou ouviu, a Bíblia não conta, mas irmãos, eu penso que ele deve ter ouvido falar de Elias. Ele viu o fogo descer do céu, ele viu os profetas de Baal, os 400 sendo exterminados, ele viu coisas poderosas que o povo de Israel fazia em Deus, e por não se contaminar, né, irmãos, olha que tremendo, Deus ia lá e derrotava os seus inimigos. Deus não dividia a sua glória, Deus não deixava, não permitia. Jonadab viu isso. E provavelmente por isso ele começa a estabelecer algumas leis e alguns mandamentos. Não que ele próprio fala assim: não, é bom fazer isso, mas provavelmente que ele já estava recebendo do seu pai. Porque sempre quando fala de Jonadab, fala também que ele era filho de Recabe. E aí eu falo: quem era Recabe? Quem era Recabe? A Bíblia também não diz. Ela não mostra muito, só vai mostrando o seguinte: Recabe era queneu. Nomes estranhos, né? O que era um queneu? Queneu era provavelmente um dos descendentes do sogro de Moisés, Jetro. Vamos lá, olha como a coisa começa a se formar. O sogro de Moisés viu o que, irmãos? O que ele ouviu? Ele não viu o Mar Vermelho, ele não viu as 10 pragas, porque ele era queneu, ele não era de Israel. Ele não estava lá escravo, ele, pelo contrário, ele morava lá no deserto de Arã, não é isso? O que é tremendo, irmãos, é que chega num momento em que o povo já está livre. E então Moisés manda vir sua esposa, seu sogro, conversa, recebe conselhos do seu sogro. Mais uma vez a gente vê aí o aspecto de princípios de paternidade. E o que é tremendo é que Moisés fala para o sogrão assim: vem conosco. Deus deu promessas tremendas para Israel. Deus falou coisas boas, e quando Deus cumprir essas coisas boas, se você estiver conosco, você vai vivenciá-las da mesma forma. Nós também vamos fazer o bem com você, da mesma forma que Deus faz o bem conosco. Jetro, nós vamos fazer o bem com você, vem conosco. Aí ele falou: não, pá, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar a cuidar das minhas ovelhinhas. Moisés falou assim: meu, sai dessa, cara, o que está a dar agora é andar com Deus. Quer esse negocinho de cair, voltar para a terrinha, quero ficar na minha, tá? Sai dessa, cara. Andar com Deus e com o seu povo é que é agora o que está em alta. Quer ver vitória, quer ver poder, quer ver a glória, quer ver a unção, quer ver milagre, quer ver... Então você tem que andar com o povo de Deus, cara. Tem gente que quer ver as coisas de Deus, mas não quer andar com o povo de Deus. Anda com o povo de Deus, você vai ver as coisas de Deus.
coitado, andou 40 anos lá também. Deve ter morrido lá, né? Mas foi deixando uma herança. Descendentes, filhos, netos que estavam habitando aonde? No meio do povo de Israel. Aprendendo o quê? As leis do Deus de Israel. Os benefícios em fazer determinadas coisas que o Deus de Israel pedia para determinado tipo de pessoa. Mas eu comecei a ver aqui que eu falei, Deus, tem que ter alguma coisa aqui muito mais profunda. E aí nós vamos descobrir, irmãos, quais são as coisas que Deus estabeleceu. Por exemplo, eu vou pegar a lei do Nazireu. Quem era o Nazireu? O Nazireu não precisava ser sacerdote, não precisava ser da tribo de Levi, era qualquer pessoa que tomasse uma decisão: eu quero me consagrar a Deus. Então ele fazia um voto nazireu. E uma das coisas no voto nazireu era: não vai beber vinho. Aí eu começo a perceber, então, se calhar, o Queneu, Recabe, já descendente do sogro de Moisés, começa a dizer: ó, tá vendo aí? A galera aqui, ó, de alto nível, que entra lá na casa, que ministra e assiste diante do Senhor, os mamamãe, são os consagrados. E aqueles que não são daquela tribo não pode entrar. Mas tem uma forma de você alcançar o favor de Deus. Você pode ser consagrado. E o consagrado, ele faz um voto nazireu, ele não bebe vinho, nem toca na uva, nem faz... Vamos estabelecer aqui no nosso clã, vamos estabelecer aqui na nossa turma, na nossa família algo. Vamos consagrar todo mundo a Deus, nossos filhos. A partir de hoje, ninguém aqui bebe. Uau! Não estou pregando contra o vinho, irmãos, entendeu isso? Amém ou amém? Mas eu estou te mostrando que quando você quer se consagrar, uma das coisas que Deus vai te pedir é o seguinte: tira o vinho. Certo? É fatal. Vai estudar a Bíblia que você vai ver isso. E aí, mas quando alguém entende isso, ele vem e estabelece como lei para o seu povo. Uau! O que os recabitas falaram para Jeremias? Nosso pai Jonadab, filho de Recabe, o queneu, ou seja, descendente lá do sogro de Moisés, ele falou para nós que uma das coisas que nós não podemos fazer é beber vinho. Por isso você pode pôr aqui, propor para nós isso aqui tudo. Nós não queremos. Mas aí isso me despertou e me chamou a atenção para outras coisas, porque eles faziam outras coisas. Sabe o que eles faziam? Eles não construíam casas para morar. Eles moravam em tendas. Eles não deram valor para comprar o meu puxadinho. E passaram esse valor para os seus filhos. E passaram para os seus netos. Presta atenção, 250 anos de conversa, de leis estabelecidas. Vocês não vão beber vinho, mas também não vão ficar aí investindo em coisas materiais. Não era só construir casa, mas também não era, eles não iam comprar campo, eles não iam semear, eles não iam ter a vinha deles, eles iam ser peregrinos, errantes, habitantes de tendas. Se calhar poderíamos dizer que é daí que vem os ciganos, pelo menos os ciganos brasileiros. Você está me entendendo? Olha que tremendo, irmãos. E aí eu começo a ver, mas como que um cara estabelece uma lei dessa? E Deus não falou para a gente fazer isso. E eu também não estou dizendo que você deve fazer isso. Eu só quero te mostrar aqui o seguinte: o pai deles deu uma direção. E eu pergunto, de onde que ele vem buscar essa direção? E aí então nós pegamos alguns versículos bíblicos. Tem que ser bem rápido aí comigo agora, tá? E nós vamos descobrir algumas coisas que o povo de Deus entendeu no passado. E quem estava lá no meio entendendo junto? Os ascendentes de Recabitas, a família dos Recabitas todos. Os filhos de Recabe estavam todos lá. A descendência de Recabe estava caminhando lá e ouvindo tudo. Eles estavam no meio do povo de Deus e entendendo o que é que eles podiam fazer para alcançar um lugar de bênção, para abrir para a sua vida e para a sua família uma porta de bênção. E aí então nós começamos a ver aqui algo tremendo. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E ao falar dos heróis da fé, diz assim no versículo 13: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado, cumprimentadas, de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos
na terra. Olha o que eles entenderam. Andar por fé é entender que não vale a pena eu ficar investindo a minha vida inteira num puxadinho e perder a minha salvação. Andar por fé é entender que nessa terra, na terra do Deus vivente, Criador de todas as coisas, o meu coração, o meu propósito não pode estar nas coisas deste mundo, mas na lei do Senhor e nos seus mandamentos. Por isso nós vamos estabelecer uma lei. Fica imaginando aqui, Jonadab. A partir de agora, você não vai se preocupar em casa, campo, semente e sementeira. Porque quando você servir a Deus, Deus tem todas essas coisas para te oferecer. Quando você se consagra ao Senhor, o Senhor é o dono da tua vida. E Ele te leva para onde você quiser e faz o que quiser com você. Vou pegar mais um texto. 13, versículo 14 e 15. Desculpa, 14 e 15. Olha só. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. Último texto, 1 Pedro 2, versículo 9 e 12. O que eles ouviram a respeito dos homens de Deus e do povo de Deus? Nós não temos aqui cidade permanente. Nós estamos em busca de algo que é vindouro. Sabe qual que era uma segunda característica que esses homens têm? Eles não queriam ser apenas consagrados a Deus, eu vejo isso. Eles queriam ser pessoas de fé. E entender que Deus está no controle de todas as coisas e eu não preciso me preocupar com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo vão ficar neste mundo. O meu lugar é na glória. A minha cidade não é daqui, ela ainda está para vir. Porque Jesus mesmo fez uma afirmação poderosa. Ele falou assim: eis que vou preparar para vós outros morada para mim. A pessoa que está do seu lado, Deus está preparando um puxadinho para você lá no céu. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 12. Olha outras coisas mais que eles entenderam. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outro tempo que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não havíeis alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Amados, rogo-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais que combateram contra a alma, tendo o vosso procedimento bom entre os gentios. Vamos parar aqui. Olha lá. Olha o que Deus foi estabelecendo no meio da sua cultura cristã. O que é que você é aqui nessa terra? Vou te dizer uma coisa: os recabitas entenderam algo que o cristão do século XXI não entendeu. Sabe o que é? A nossa herança não tem a ver com essa terra. E a gente às vezes está preocupado em construir coisas para os nossos filhos e os nossos netos. Passamos a vida inteira trabalhando das 7 da manhã até as 7 da noite para deixar para ele um puxadinho, um apartamentozinho, um dinheirinho no banco, e nos esquecemos daquilo que ele realmente precisa. Sabe o que é? O caminho da salvação. Gasta tempo muitas vezes falando das finanças, do dinheiro, do patrimônio, né, do que tem, do que não tem, e se esquece, irmão, do essencial: vida com Deus. Nem nós levamos e nem nós transmitimos isso para o nosso filho, para os nossos filhos. Mas os recabitas que andavam lá no meio entenderam algo. Fala aí, ó, Deus tem uma herança maior. Deus está falando de uma terra maior. Deus está falando de que nós aqui somos peregrinos e forasteiros. Espera um pouquinho, vamos estabelecer uma lei. Vamos morar em tenda. Vamos morar em tenda, não constrói nada, não faz nada. Não liga para as coisas desse mundo. Nós, na verdade, vamos tentar encontrar uma brecha para estar na presença desse Senhor Todo-Poderoso, que foi poderoso, irmãos, nisso tudo. Eu quero concluir aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Eu tinha muito mais para falar. Eu vou concluir aqui. Vai lá em Jeremias 35 de novo. Se calhar vai ser legal, porque eu vou terminar o culto tal e qual Jeremias terminou o culto dele lá.
com a chamada de atenção do Senhor. Jeremias 35, do versículo 12 a 16. Antes, quando está abrindo ali, deixa eu ainda mostrar algo poderoso para você. Só. Quando eles receberam essa palavra de Jonadab, a promessa que eles tinham, lá no versículo 7, diz: para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Eles tinham uma promessa em cima disso. Se eles não bebessem vinho, não comprassem casa, nem campo, nem se preocupassem com essa questão, diz aqui, Jonadab falou para eles: vocês vão viver muitos dias na terra em que vocês andam peregrinando. Onde é que eles tiraram essas ideias? Onde que esses homens tiraram essas ideias? Eles andaram com Moisés, eles andaram no meio do deserto, eles viram as conquistas de Josué, está percebendo? Eles viram ali, né, os seus descendentes, a vida dos profetas, como Deus trabalhou com os juízes, como Deus trabalhou com os reis, porque eles estavam no meio do povo de Deus, vendo essas coisas. Eles começam a estabelecer leis. Eles começam a estabelecer leis. E os seus filhos, os recabitas, falam: nós vamos obedecer, combatendo até a palavra do profeta Jeremias. E aí então, olha só, versículo 12: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, ou seja, ao meu povo: acaso não aceitareis instrução para ouvires as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinhos, foram guardadas, pois não têm bebido até o dia de hoje, porque obedecem o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, com insistência. Deixa eu ver se aqui o versículo 14 diz a mesma coisa. Com insistência também? Sim. Hã? Sim. Essa expressão em outras traduções vai dizer madrugando e falando, que é uma expressão de insistência, mas eu gosto da expressão madrugando e falando, porque a palavra madrugando, ela na sua conotação diz falar bem cedo, ou seja, falar antes que aconteça. Deus não só falava quando a coisa estava acontecendo, Deus falava antes. Deus madrugando e falando, Deus insistia com o seu povo, né? Com insistência: vós não me ouvistes, versículo 15. Também vos tenho enviado, insistentemente, aqui entra de novo a expressão madrugando e falando, todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que lhes ordenou, mas este povo, o meu povo, não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, clamei a eles e não responderam. 250 anos depois, Deus pega um grupo de errantes, moradores de tenda, traz para dentro da sua casa, propõe para eles beber e eles falam: não, porque o nosso pai nos deu mandamentos e nós obedecemos. Aí Deus vem e fala assim: quer dizer, aquele povo que não é o meu povo, aquele povo que não é o meu povo, eles ouviram a palavra de um homem que entendeu determinadas coisas, de consagração, de separação, de novo céu, nova terra, né? Que ouviram coisas tremendas que eu prometi a vocês, e estabeleceram leis entre eles para tentar entrar. Eles ouviram o pai deles, foram fiéis até os dias de hoje. Mas o meu povo, que anda diariamente comigo, mas o meu povo, que ouve os meus profetas, o meu povo, que eu falo antes de acontecer, que eu aviso, que eu insisto, esse meu povo não me ouve. Uau! Você já parou para pensar Deus usando a tua família hoje?
os teus filhos ou os teus netos para trazer juízo sobre sacerdotes, pastores, apóstolos, profetas, igrejas inteiras. Deus chamando ele, falando assim: vem cá, você sabe o que é obedecer, você sabe o que é os mandamentos do Senhor, mas aquele que se diz meu povo, minha igreja, meus reis e meus sacerdotes, não sabem. Qual é o resultado? Para o meu povo, vem juízo. Aquilo que eu falei, quando ele se desviasse, vai acontecer. Mas para você que é fiel, veja bem, ele não foi fiel à palavra de Deus simplesmente, né? Ele não tinha acesso. Ele foi vendo, aquela nação foi vendo coisas. E o seu pai estabeleceu leis, valores e princípios. Ele falou: uau, vamos estabelecer isso para nós, porque assim, em algum momento Deus vai abrir a porta para nós. Quando eles obedeceram o pai deles, porque o pai deles viu a lei de Deus, viu o poder de Deus, o mover de Deus, viu a glória de Deus, viu como é que Deus trabalha. Quando eles obedeceram ao pai, Deus falou assim: ó, agora vocês têm direito a um lugar para assistir na minha casa diante de mim. Eu digo para a pessoa: você está entendendo essa discussão? Você pode hoje abrir uma porta de bênção. Você não conhece Deus, você não conhece as leis de Deus, você não conhece a Bíblia. Você muitas vezes está aqui e fala: mas pastor, eu leio isso aqui e não entendo nada. Irmãos, por isso que Deus colocou paz nessa terra, para te apontar caminhos que são caminhos do Senhor, não são caminhos de homens. A igreja não é do homem, é a igreja de Deus. Caminhos do Senhor, para você começar a estabelecer na tua casa, sabe o que? Regras. A partir de hoje, na minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Tal qual Josué falou: a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode tomar a decisão que você quiser, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você entende o princípio, porque você aprendeu com um pai, e você fala: eu vou fazer aquilo que o pai está falando. Então você leva para casa, e os teus filhos vão ser abençoados. A porta está aberta, através da obediência, através, irmãos, do conhecer Deus, do entender como Deus faz. Você está me entendendo? Eu quero orar por você hoje, porque hoje você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida. Levanta do seu lugar. Talvez você até aqui tenha andado como esse povo, errante, espiritualmente falando. Você procurou em muitos lugares. Vai à igreja certa, vai à religião certa. Para onde é que eu vou? Com quem é que eu ando? Deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar para dizer para você que você encontrou um pai. Que Deus te colocou aqui nesse lugar para te dizer assim: chegou o momento que você vai abrir a porta da bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua parentela, para as suas gerações. E a história que nunca existiu no meio dos teus vai começar a existir a partir de agora. Porque você encontrou não só um lugar para frequentar, não só um lugar para assistir, mas você encontrou um lugar onde a paternidade proveniente de Deus começa a se revelar, começa a ser verdadeira, começa a ser real. E a partir daí, não é só o que eu aprendi, mas é o que eu aprendi e passo para os meus filhos, que vão passar para os filhos deles, que vão passar para os sucessores deles, e vai abrir 250 anos depois, a gente nem vivo vai estar. Alguma coisa vai estar acontecendo no mundo espiritual através da nossa família. Talvez nações, cidades inteiras sejam transformadas por causa de um descendente teu. Talvez, irmãos, os teus filhos, os nossos filhos vão alcançar cargos tão importantes nessa terra, e vão transformar leis, e vão transformar, irmãos, situações e ambientes não só espirituais, mas governamentais. Tudo isso conduzindo povos, famílias inteiras ao Senhor. Talvez eles sejam bons administradores de empresas. Talvez, irmãos, eles alcancem cargos políticos, sejam ministros, sejam presidentes de câmara, sei lá. Talvez eles sejam grandes empresários, pessoas com condições de mudar ou tocar famílias, milhares de famílias, não sei. Aonde os teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão chegar, eu não sei, nem você sabe, mas uma coisa é certa: se eles levarem hoje o que é importante,
São os princípios que você está aprendendo com um pai espiritual, que são bíblicos. Você entender, não, meu pai fala de Deus. O meu pai, ele não fala de qualquer lei, ele fala das leis de Deus. Mas ele não é nem judeu. Não interessa. Ele aprende, ele viu, ele passa. E quem pega e pratica, está abrindo uma porta hoje. Fala para mim, fala comigo assim: eu quero abrir uma porta hoje, Senhor. Começa você mesmo, fecha os seus olhos e começa a falar: Senhor, eu quero abrir hoje uma porta para a minha vida, para a minha família. Eu quero abrir uma porta para a minha casa, para os meus descendentes. Começa a falar. Me ajuda, Senhor, a entrar pelo caminho da obediência, da submissão, do conhecimento e do entendimento das tuas leis, para a minha casa, para a minha família, para a minha parentela. Senhor, vem hoje, Pai. Vem hoje mudando aqui histórias de famílias inteiras. Dando aquilo que eles nunca viram, nunca existiu, aquilo que eles nunca experimentaram. Hoje começa a mudar, Senhor. No meio das famílias aqui representadas, o Senhor escolheu cada um deles para abrir portas hoje de bênção. E a primeira porta, Senhor, hoje é a porta ao qual nós queremos reconhecer o teu senhorio. Se você nunca entregou Jesus, a sua vida para Jesus, se você nunca fez Jesus o teu Senhor, eu quero te convidar hoje, nesta manhã, a fazer uma declaração junto comigo, junto com a igreja. Vamos, igreja, declarar que só Jesus é o nosso Senhor. Mas faz hoje, talvez seja pela primeira vez que você vai fazer, faz hoje, com convicção. Fala assim comigo: eu declaro hoje que a minha vida pertence somente a um Senhor, e este é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo em carne, que morreu por causa dos meus pecados, e que ressuscitou, e vive à direita do Pai. Este Jesus é o meu único Senhor, é o meu Salvador. Eu entrego hoje toda a minha vida ao senhorio de Jesus, reconhecendo também como meu Salvador, porque Ele morreu pelos meus pecados, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero abençoar hoje a tua igreja. Senhor, eu quero declarar que hoje começa um novo tempo, uma nova etapa. Começa, Senhor, oh Deus, uma nova história a ser escrita nestas famílias, onde estes homens e mulheres, ao firmarem uma aliança contigo, ao entregarem a sua própria vida ao teu senhorio, Senhor, eles entram pela porta que és tu mesmo, para desfrutar das tuas promessas, da tua abundância, mas principalmente de ter a sua família assistindo a tua casa. Senhor, eu te peço, começa a trazer a salvação também no meio da família deles. Salva os seus filhos, salva os seus irmãos, salva os seus pais, salva, Senhor, hoje os seus netos e bisnetos. Que toda esta geração, a partir de agora, seja marcada pelo teu poder transformador, Senhor, de salvação. Venha sobre ti hoje uma nova unção. Venha sobre ti uma porta aberta. Venha sobre ti hoje um novo tempo, em nome de Jesus. O tempo da manifestação da glória de Deus sobre ti e sobre os teus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala assim comigo: eu recebo, Senhor, os benefícios de ter entrado nessa porta